Ah, nós falamos também, né, que esse ESP, English for Specific Purposes, que é o inglês para finalidades específicas, na metodologia, as aulas são em português, né, diferente das aulas para conversação, por exemplo, ou inglês regular, né, porque o objetivo é exatamente entender o funcionamento, né, do idioma. Então, é outra estrutura, outro modelo de curso. Então, aqui, ó, a gente deu uma olhada em alguns exemplos, né, de conteúdos que a gente está visualizando, ó, comparativo, que é o comparative, tá logo aqui. O ing, como é que funciona esse sufixo do ing? Em quais casos a gente vai usar na língua inglesa? Depois, linking words, que são palavras que conectam ideias, né, que a gente chama de conjunções no português. E pronomes reflexivos, os pronomes pessoais também, e vários pronomes que vão aparecer sempre, né, nos textos em inglês. Então, hoje, a gente vai dar uma olhada nessa ideia aqui do ing, né, do ing. Então, como que se constrói isso no português, né? Porque geralmente, o que que se fala, né, com relação ao ing nos cursos e tudo mais? Que ele é usado para formar gerúndio, né? Todo mundo diz isso. Só que nem sempre é assim. A gente vai ver outros casos. Então, ó, deixa eu colocar a data de hoje aqui, July 11. Então, deixa eu botar aqui no início. Pronto. ing. Então, quais são os casos, né, que a gente usa essa terminação? Primeiro, realmente, o mais comum é esse mesmo, né, a ideia do gerúndio. Então, por exemplo, se eu falo I'm I'm working, é exatamente o que eu estou fazendo agora, né? Estou trabalhando. I'm working, o verbo work, trabalhar, work. E aí o ing entra aqui porque tem essa ideia do gerúndio, né? Só que o que acontece? A maioria dos cursos, né, para que diz que o ing é uma terminação, um sufixo, né, para gerúndio e não vai para os outros sentidos, né, que ele é usado. Então, vão ver outros usos, né? Então, eu botei aqui I'm working. Se eu quisesse falar eu estou estudando, por exemplo, né? Verbo estudar é assim, né? Study. E aí, eu posso botar o ing direto depois do y, ou muda alguma coisa? Alguém sabe se tem alguma alteração aqui? Ou se é só botar. E tem alguns casos em que você coloca ing e muda um pouco a estrutura do verbo, né? Nesse caso, eu posso botar o ing logo depois do y, ou vai mudar alguma coisa? Alguma ideia? Y junto com ING, tranquilos, sem problemas. Aqui eu posso, ó, não vai ter problema nenhum não. Vai ficar studying. Só que tem casos em que vai mudar um pouco. Então, por exemplo, verbos que terminam com a letra E, né? Por exemplo, assar, né? Assar em inglês é o verbo bake. Fazer em inglês é o verbo make, né? Make, bake. E se eu quiser dizer, então, por exemplo, eu estou assando, né? Assando um bolo, por exemplo, né? O que que vai acontecer? Aquele E ali vai sair. E vai entrar o ing, vai ficar I'm baking. Mesma coisa que make. I'm making. Então, o E sai para entrar o ing, né? Dá essa mudada aqui. Tá? Então, tem que tomar só esse cuidado. E outra construção também é quando o verbo termina com o que a gente chama de CVC, né? Que é consonant, vowel e consonant. Consoante, vogal e consoante novamente. Por exemplo, verbos que são assim, né? Verbo nadar, né? Termina com W e N, consoante, vogal, consoante. É, o verbo colocar também, né, vai terminar.
P-U-T. Consoante, vogal, consoante. Nesses casos aqui, para eu colocar o ING, eu vou precisar duplicar a última consoante. Então, por exemplo, swim, se eu quiser dizer, por exemplo, nadando, né? Ele vai ficar com dois N's. I'm swimming, né? Put, a mesma coisa. Se eu for tirar ali botar o ing, o T vai duplicar também, vai ficar I'm putting, né? Na pronúncia americana eles falam putting. E o britânico fala Putin, né? Ele pronuncia esse T. Beleza? Então, esse é o primeiro caso do gerúndio. E quais são os outros, né? Casos em que o verbo vai ter ing. Os outros casos é quando um verbo é sujeito numa frase. Vou botar aqui, pronto. Subject, verb. Como é que é isso, né? Verbo como sujeito? É uma frase que começa com verbo. Por exemplo, eu quero falar assim, estudar, né? Que a gente viu ali em cima agora que é study. Se eu quiser falar estudar é importante, study is important. Seria, né, essa frase. Só que não deve ser por quê? Porque o verbo aqui é o sujeito, né? Tá começando a frase. Então, nesse caso, eu vou precisar colocar o ing no verbo. Então, vai ficar studying is important, né? Estudar é importante. Tá vendo? Então, aqui, ó, você tem um caso com ing que não é gerúndio. A frase não é estudando, né? É importante estudar. Só que o ing está ali só porque o verbo está na função de sujeito. Então, se eu quiser falar, por exemplo, viajar é necessário, né? Viajar é o verbo travel, né? E necessário, necessary, né? Como é que eu vou dizer isso então, né? Viajar é necessário. Eu não posso dizer só travel, né? Is necessary. Vai ter que entrar o ing, e aí ainda tem aquela outra regra que a gente viu, né? Do consoante, vogal, consoante. Percebeu? Olha lá, o verbo travel termina com V, E e depois o L. Então você tem ali consoante, vogal, consoante, quer dizer que para eu botar o ing vai duplicar a última consoante. Então o traveling ainda vai ter dois L's aqui, ó. Traveling e o necessary. Então tem essa forma com dois L's, mas se convencionou um L só, mas pela regra seria dois, né? Tem um assunto que a gente fala muito quando a gente comenta esse inglês técnico, que é a diferença entre usage e accuracy. Esse accuracy é o que a gramática diz, grammar. E usage é como que as pessoas usam a língua, né? O uso que as pessoas dão. Então, na prática do uso, ninguém bota dois L's, né? Então, de tanto ninguém usar, acabou caindo. Mas pela gramática deveria ser assim, né? Então, esse é o segundo caso, que o verbo vai ter ing. E o terceiro caso, vou botar aqui, ó, after, que é depois, after preposition, que é depois de preposições. Toda vez que tiver uma preposição e vier um verbo depois, esse verbo vem com ing. E não vai querer dizer de novo, né, que aquilo é gerúndio. Então, vou dar um exemplo aqui. Estou cansado de trabalhar, por exemplo, né? Eu estou, né? I'm tired, estou cansado. I'm tired of, aí esse of aqui é uma preposição. Estou cansado de. Aí qualquer verbo que vier aqui depois vai ter que ter ing, porque o of é uma preposição. Então, trabalhar, que a gente viu, né? Work. Então, vai ficar I'm tired of working. Opa, working. Cansado de trabalhar, né? Fosse, sei lá, cansado de ler, né? Que é reason. Tired of reason, e por aí vai, né?
Então, vou colocar um exercício aqui rapidinho, para ver se vocês conseguem colocar isso em prática e a gente corrige junto, né? Então, aqui, ó, deixa eu colocar aqui o link. Pronto. Ah, pronto, vou botar o link aqui no chat. Deixa eu ver se já foi. Ah, tá aqui, pronto. Então, eu vou compartilhar o link com vocês. Alguns verbos. Ah, ainda tem mais um caso. Botei depois de preposições. E aqui, ó, after some verbs. Depois de alguns verbos também. Tem verbos que pedem que o próximo tenha ing, né? Então, por exemplo, em inglês você tem o verbo fancy, tem o verbo look forward. Deixa eu botar aqui. Fancy quer dizer gostar de alguma coisa. Então, por exemplo, fancy, look forward to. Tem o verbo like, o verbo love. Então, esses verbos, se tem um outro depois, ele vem com ing sempre, né? E aí eu coloquei um exercício aqui sobre isso também para a gente visualizar, para entender que simplesmente é assim, né? E você não tem muita alternativa. Então, vou botar aqui, porque isso aparece muito em prova de mestrado, prova de seleção de emprego também, para saber se você conhece a língua, né? Porque agora muitos empregos pedem que a gente tenha um conhecimento básico assim, de inglês ou intermediário. Avançado não se pede muito aqui no Brasil, não. É muito difícil você ver uma profissão que exige mesmo que a pessoa seja fluente, até porque não se usa nesse nível, né, o idioma. Mas nível intermediário, vários cargos estão exigindo, né? Então, para isso, a gente tem que ter esse tipo de conhecimento, né? Por isso que a gente acaba trazendo num curso como esse. Embora seja um assunto meio gramatical, meio parece chato e tal, é uma coisa que acaba sendo cobrada, né, em processo seletivo. Então, vou colocar aqui o modelo de pergunta que aparece e como a gente pode responder, né? Então, tá aqui, ó. É, tá aqui um exemplo. Pronto. Então, é para você ver se vai usar o infinitivo, lá, infinitive, ou a forma com ing. Em qual das duas a gente vai usar aqui? Então, ó, a primeira, ó. Do you fancy to ice skate? Então, você gosta, né, de patinar no gelo? Aí tem aqui, ó. Learn, que é aprender, né? E to learn, né? As duas formas. Então, é esse tipo de pergunta que aparece. Para você perceber se vai usar com ing ou se vai usar com infinitivo, né? Que é com o TO na frente, to. Então, como a gente viu, né? O pense é um desses verbos que pede esse ing. Então, aqui, né? Você gosta de aprender, por exemplo, ou você está afim de aprender, né? Vai ficar de pense learning, né? Por causa desse verbo aqui, pense. Então, não tem nada a ver com gerúndio, né? Não é aprendendo, né? É se você gostaria, né? Se você curte a ideia de aprender a patinar no gelo, percebe? Então, não tem nada a ver com gerúndio. Então, por isso que tem que se conhecer, né? Esse tema. E aí, a segunda. We always look forward on holiday. Então, a gente sempre, esse look forward quer dizer ansiar por alguma coisa. Então, a gente sempre anseia, espera, né? Entrar de férias, né?
E aí o verbo, ó, tem aqui duas opções. To going e to go on holiday, né? E aí qual que vai fazer mais sentido aqui, né? We always look forward. E aí, to go ou to going? Tá dando ideia? Deixa eu ver se tá dando. Ah, não dá para compartilhar. Mas vou botar direto. Então, sim, quer dizer, a gente anseia, a gente espera sair de férias, viajar, enfim, né, curtir um feriado. Então vai ficar nesse formato aqui. Então, percebe que isso aqui é só para a gente poder responder, né, um concurso e tudo, mas no dia a dia, a situação não vai aparecer. Mas como pode aparecer numa prova, aí a gente acaba dando uma olhada para poder responder esse tipo de questão. Agora vem o verbo promise, que é o verbo prometer. Esse já não estava lá na nossa lista, né? Então quer dizer que ele não pede, ele não exige, né, que a gente use o verbo no gerúndio. Então, quem promete, né, promete alguma coisa, em inglês vai ser infinitivo. Então, as opções que tem aqui, ó, são promise to buy, prometer comprar, e promise buying. Como o promise não pede o gerúndio, não pede ing como terminação, então vai ser esse formato aqui. John's parents, né, os pais do Josh, quer dizer, promise to buy him a bike. Prometeram comprar para ele uma bicicleta, né? Então esse é o modelo, né, de pergunta que a gente vai fazer nesse tipo de questão, né? Agora, for Mary pretends. Aqui tem um assunto que a gente comentou até numa das aulas, que são os falsos cognatos. Alguém sabe o que é esse verbo pretend? Já viram esse verbo? Porque ele se parece muito, né, com pretender no português. E é pretender mesmo? Alguém já viu esse verbo numa frase, sendo usado dentro de um contexto? Porque ele parece pretender. Não é pretender, não. É isso aí. Mariana colocou ali, ó. Fingir. Então, ó, Mary pretends quer dizer Mary finge. E ali está escrita a palavra you. Conhece essa palavra? You. Ela tem vários sinônimos em inglês. Vou colocar alguns sinônimos aqui no quadrinho, porque são vários mesmo. Eu pensei aqui agora, vieram quatro na cabeça, só para vocês terem uma ideia de quantos sinônimos ela tem. Então, ó, vou botar aqui, logo abaixo, existe, né? You, existe sick, vou botar até um igual, que é a mesma coisa. Sick. Tem também infirm, acho que tem mais. Hum, sick, tem mais que eu não estou lembrando, mas tem uns quatro sinônimos para isso. Vou botar só nesses dois aqui. You e sick. Querem dizer doentes, né? Então ela finge que está doente, ó. Because she doesn't want to work, porque ela não quer trabalhar. Então vamos ver ali qual é o verbo, né? Quais são as opções que tem aqui? Tem pretend being e pretend to be. O pretend, e aí, qual forma será, né? Pretend being sick, ela finge estar doente, pretend being, ou pretend to be sick. Né? Então, ó, deixar aqui o to be, vamos ver. Ou Sam suggested, conhece esse verbo? Suggested. Sam suggested at the station. As opções são suggested to meet, sugeriu se reunir, né, se encontrar, e a outra suggest meeting at the station. Alguma ideia se o certo é suggested meeting, sugeriu se encontrar, ou suggested to meet? Já viram isso em algum lugar? Alguma suspeita aí, ou não tem a menor ideia? Eles adoram botar isso em prova,
prova de seleção de mestrado, seleção de doutorado, concurso, até entrevistas de emprego, né? Porque isso aí é o tipo de pegadinha que a gente não sabe, tipo, aí na hora acaba sendo questão para diferenciar quem vai entrar e quem não vai entrar no processo seletivo. Porque às vezes é uma pergunta assim que define, né? Porque vai dar a diferença ali de pontos e um entra e o outro não. Então, suggest, assim como o verbo recommend, né, de recomendar, ele vai ter sempre o ing. Vou botar até aqui embaixo também o recommend, que aparece muito também. Então, ó, suggest e também recommend são verbos que pedem que o próximo tenha ing. Então, suggested, certo, né? Vai ser suggested meeting. Sugeriu encontrar na estação. Suggested meeting at the station. E a próxima? You never offer. Agora é o verbo offer. Conhecem esse offer? É bem parecido com o português. Esse não é um falso cognato. Ele é um cognato mesmo, né? Ele lembra o verbo offer, de oferecer, de oferta, e é isso mesmo. Então, you never offer, e aí tem duas opções aqui, ó. Offer. Making dinner, você nunca oferece fazer, né, o jantar, e offer to make. Tem as duas aqui. Offer make e offer to make. E aí, ó, duas opções também. Então, vamos ver qual das duas aqui. Vou deixar o to make aqui marcado. Depois a gente vai clicar ali embaixo para corrigir. Decide, né, que é o verbo decidir. Eles decidiram, tem aqui, ó, watching a film, e tem também to watch a film. Se alguém tiver alguma ideia, é só botar no chat, tá? Que eu boto aqui. Então, a pergunta é, o certo seria, para eles decidiram ver um filme, they decided to watch ou watching, né? Então, tá aqui as duas opções. Ó, decide, ele pede to. Ah, watching, Danube acha que é watching. Quem decide, decide fazer alguma coisa. É, no português não dá para saber. No português é decidir assistir, né? No português é infinitivo, né? Quem decide, decide fazer alguma coisa. Mas, assim, a gente até comentou sobre isso no encontro passado, né? Tem uma coisa chamada contrastive analysis, que é você fazer o contraste entre uma língua e outra. E, às vezes, isso dá certo, mas nem sempre no caso do inglês. Então, comparar com o português não é uma boa ideia no inglês, porque nem sempre vai coincidir, né? Então, vamos lá, vamos de Watson. Vamos de Watson. Comparando com o português, ele pede to, mas... E agora 8, ó. I don't spend a lot of time. Aí tem aqui, playing computer games, né, jogando, né? Não gasto muito tempo. I don't spend a lot of time playing computer games. E a outra opção é to play computer games. Eu não gasto muito tempo jogando, né, jogos de videogame. Alguma ideia se faz mais sentido to play ou playing? O que parece? Danúbia vai de playing? Vamos lá então, vou botar aqui, playing. Eu estou fazendo dessa forma porque é uma coisa muito aleatória mesmo, quer dizer, não tem nada que a gente possa, olhando para a frase, saber. A gente pode chutar, né? A gente pode imaginar, mas saber mesmo, olhando as palavras, não dá. Por isso que a indicação é o quê? Que a gente leia bastante inglês, que a gente esteja bastante em contato, para poder ter um parâmetro, né? Que aí, quanto mais você lê, mais vai aumentando o seu vocabulário. E mais você vai ficando seguro, né? De que forma usar. Beleza? Bom, vamos botar aqui então. Olha lá. It's really complicated. É complicado mesmo isso aqui. Total. É muito, porque não tem regra, né? Então, qual é a solução, né? A solução porque não tem regra é exposição, é você se expor à língua ao máximo. Então, a gente sempre recomenda o quê? Leitura. Por isso, quem está lá no grupo de avisos no WhatsApp, eu sempre coloco os jornais da semana em inglês.
É isso aí, Fernanda. Lê bastante mesmo. Essa semana eu dei bobeira, não botei. Eu sempre boto o link de. Link não, eu boto o PDF dos jornais da semana. Costumo fazer isso domingo. E revistas em inglês. Aí, já que eu lembrei, vou até fazer isso hoje. Deixa eu ver se tem revista aqui. Se tiver, já tem encaminho algumas agora. E aí, no tempo vago de vocês, vocês dão uma lida para ir ampliando esse repertório de vocabulário. Mas não é só a leitura que faz isso, não. Um vídeo também ajuda. Né? Quem gosta de TED, por exemplo, que são aquelas palestras curtinhas, ah lá, Fernando dizendo que segue algumas páginas, memes, muito bom, muito bom. Aliás, essa dica é boa, pegar uma coisa que você já gosta, no Brasil, por exemplo, e transfere para o inglês. Isso, imersão. E, inclusive, gente, eu tive essa ideia, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre fui professor de inglês, eu sou professor de inglês há mais de 20 anos, e aí foi em 2000 só em 2020, né? Eu sou professor desde 2005, não, 2001, desde 2001. 2000 eu já dava aula. Só em 2020 eu tive essa ideia, por exemplo, de fazer em inglês o que eu faço em português, que é falar sobre paternidade, masculinidade. Aí quando eu tive essa ideia, esse clique, o mercado se abriu para mim. Comecei a ter várias possibilidades, mas eu nunca tinha pensado nisso. Então, o contrário também vale. Tudo que vocês gostam em português, procure em inglês também, que isso vai ajudar vocês a avançarem no inglês. Então fica essa dica aí que me ajuda muito. Por exemplo, eu gosto de filosofia africana. Estou estudando muito filosofia africana com pessoas do Quênia, pessoas do Senegal, que não falam português e só falam inglês. Aí eu uso o inglês para aprender filosofia africana. Entenderam? Vocês podem fazer a mesma coisa com áreas que vocês gostam, pesquisar em inglês também. Faz isso, Danube, é uma boa. Inclusive, ó, fica uma dica. Botar aqui, ó, grupos, grupos do Facebook. Isso aqui é legal, ó. O Facebook, muita gente não usa mais, né? Acha que caiu em desuso o Facebook, mas os grupos são uma coisa bacana. Tem muitos grupos de prática de inglês que são interessantes. Eu uso, por exemplo, para fazer amizade, né, com gente do mundo todo e aí, enquanto eu estou conhecendo a pessoa, estou falando inglês, estou aumentando meu vocabulário. É uma recomendação também que fica aí para vocês. Inclusive, quem quer fazer amizade com pessoas da África, né, tem vários países que falam língua inglesa, como o próprio Quênia. Olá, fica à vontade. O próprio Quênia, Senegal, vocês podem fazer amizade com essas pessoas. Ah lá, Nigéria, isso aí, a Danúbia falando aqui da Nigéria. Eu tenho também uns amigos na Nigéria e a gente fala inglês também, vale muito a pena. Fica essa dica aí, tá certo? Então, ó, vamos ver então as respostas aqui, vamos ver se a gente deu sorte aqui na nossa escolha. Ah, músicas, sensacional. Inclusive, essa dica da música que a Danúbia deu, ela é muito boa, por quê? Não sei se vocês já repararam nisso, mas o Spotify, o YouTube Music eu não sei, mas o Deezer eu sei que faz isso, e o Spotify também tem uma opção para mostrar a letra da música enquanto você ouve. Isso é muito bacana para pegar vocabulário novo, porque você vai ouvindo e visualizando a letra e acaba aprendendo vocabulário ou curtindo uma música ali, né? Está curtindo um som e está aprendendo o idioma. Então fica mais uma dica aí para nossa evolução no idioma, tá bom? Fica essa dica aí, hein? Vamos lá então, vamos conferir aqui. Ó, ver respostas, see answers. Cliquei aqui, vamos ver o que ele vai passar para gente. Ué, cliquei e não aconteceu nada. Será que esse site está com problema? Ih, o site não me mostrou. Poxa, eu que vou ter que dar as respostas? O site não está mostrando. Ah, ele me diz para eu pressionar começar novamente. Se eu pressionar começar novamente, eu acho que vai sumir tudo. Né, não quer mostrar. Bom, mas vamos lá então. A primeira, essa aqui, pense. Eu já tinha dado a cola, né? Eu tinha botado lá na listinha aqui, ó, do nosso caderno, os verbos que pedem o ING. Então, o pensem é um deles. Então, pense que é essa ideia de você tem inclinação para uma coisa, né?
ele pede o ing. Então, o certo aqui realmente é fancy learning, em vez de to learn. Então, primeiro que exige o ing. A segunda, look forward, também pede o ing, que é eu anseio por alguma coisa. Inclusive, gente, é uma forma de encerrar e-mails, né? Quando você escreve um e-mail na língua inglesa, é muito comum você escrever assim, espero receber notícias, né, de você novamente. Então, a gente escreve isso aqui, ó. I look forward, I look forward to hearing from you. Espero ouvir de você novamente, receber notícias de você novamente. Então, pode colocar aqui o soon ou again. Essas duas frases aqui são muito comuns. I look forward to hearing from you again. Espero ouvir de você novamente. Ou então, I look forward to hearing from you soon. Espero receber notícias suas em breve. Uma forma comum de encerrar e-mail aí no inglês. Tá bom? E-mails, cartas, enfim. Para falar em entrevista, maravilhoso. Look forward to hearing from you again. Maravilha. Bom, vamos lá, número 3 agora, hein? Number 3. Opa, deixa eu ver ali o chat. Final de entrevista. Final de entrevista. Se despedindo também. Deixa eu botar aqui. Próxima, subir um pouquinho a tela. Agora tem o promise que a gente viu, né? Esse promise faz o infinitivo mesmo, né? Promise to buy, né? Quem promete, promete alguma coisa, né? Quer dizer, não tem nada a ver nesse caso com comparação com o português, então não ajuda aqui. Promise to buy, então não é promise buying, né? A outra alternativa era essa aqui, ó. Promise buying, estaria errado. Promise to buy. E aí vou aproveitar para botar mais um que pede, né? Exige, na verdade, o infinitivo, que é o verbo refuse, que é recusar em inglês. Vou botar aqui, ó, refuse. Vou botar embaixo do promise. Refuse. Refuse é recusar. Refuse to, né, também, da mesma forma. Agora eu pretendo, né, que eu fingi. Aí eu fingi, Mary pretends to be. Ele botou ali, pretends to be. Fingi estar doente. É isso mesmo, né? Infinitivo também. Pretends to be you. A outra opção era pretend being, né? O being estaria errado, né? Então, pretend to be, mais um aqui com infinitivo. Gente, agora vem o suggest. O suggest, como eu falei, né, é o ing mesmo. Ele pede que o outro verbo depois dele tenha o ing. Suggested meeting. Ele tinha dado a outra opção aqui, suggest to meet. Né, estaria errado, to meet, suggest meeting também. E eu até falei do recommend, né? Dei um outro exemplo. Então, recommend também. E vem o offer. Logo abaixo, offer to make dinner. Então, offer é infinitivo, é o to mesmo. E vou aproveitar e vou botar mais um verbo, né, para aumentar aqui o nosso vocabulário, que é o verbo advise, aconselhar em inglês. Então, ó, advise. Advise seria também advise to make, né, aconselhar a fazer, por exemplo, jantar. E aí, aproveitando que eu botei advise ali, existe também a palavra advice, com C. Não sei se vocês já viram, então vale a pena lembrar aqui que são coisas diferentes. Advice e advise. Advice com C é o noun, é um substantivo. E advise com S é um verbo, é um verbo. Tá bom? Então, primeiro, ó, advise é aconselhar, em inglês. E advice com C é dar um conselho. Ok? Tudo isso eu vou
eu vou colocar também lá no nosso caderno virtual, né? Eu tinha colocado o link anteriormente, só repetindo aqui, esse é o link do nosso caderno. E lá no caderno, inclusive, tem uma listinha, né, de presença, para quem quiser deixar a participação registrada, enfim. Está lá no topo do caderno, né, o link da presença, está aqui também, deixa eu botar aqui. Aqui. E agora tem mais três para a gente terminar, né? A 7, a 8, a number 7. Ah, não, foi o offer. Agora tem decide. O decide também pede incentivo. Decide to watch a filme. Eles decidiram, ou elas, né? O they pode ser eles ou elas, decidiram assistir um filme. They decided to watch a film, né? E a última, I don't spend a lot of time playing computer games. E aí, o spend pede o ing. Tem até aquela música famosa, né, da Roxette, spending my time. Aí logo depois vem um verbo. Ela fala watching. Spending my time watching, né? Spend, ele exige que todo verbo que venha depois tenha também essa forma de ing. E aí eu lembro mais uma vez que esse ing nem sempre é gerúndio. Eu bato muito nessa tecla porque é muito comum em provas eles botarem na múltipla escolha, né, que isso é gerúndio, justamente para o candidato escorregar ali, marcar gerúndio e errar na prova, né? Então, cuidado com essa ideia, né, de que o ing sempre é gerúndio. Então, ó, vou deixar um link como exercício para vocês praticarem lá no Google Sala de Aula, que vai ser esse link aqui. Vou botar aqui no chat. Pronto. Esse link aqui para vocês praticarem. Dá para ver as respostas no final. Mas mesmo assim, vou comentar inclusive na próxima aula também. Vou compartilhar aqui a tela só para dar uma passada rápida nele. Aqui, ó. Então, deixa eu ver se está aparecendo já. Ah, agora tá. Então, ó, ele traz a frase e pede para a gente assinalar qual é a forma correta, né, do verbo. Então, por exemplo, esse primeiro, Sam loves, aí tem receiving letters, receive e receiving. Aí você vai marcar aí a alternativa correta de cada um deles, né? Então, a gente vai começar a próxima aula comentando essas frases aí, tá? São 10 frases para a gente poder fazer, tá? Então, fica como dever de casa. Eu estou colocando lá no caderno virtual também. Deixa eu botar aqui, hoje é dia 11, né? Estou colocando a data aqui, ó, July 11. Homework, dever de casa, homework. Então, ó, quem quiser fazer, já está aqui, homework. Vocês não conseguem editar esse caderno, tá? Mas vocês podem fazer lá no Google Sala de Aula. O link está logo aqui no topo do caderno. Inclusive, vou terminar explicando isso, porque muita gente, às vezes, não consegue acessar o caderno, né, e fica na dúvida de como que faz esse acesso. Deixa eu compartilhar aqui a tela do caderno, só para explicar para vocês como que isso é feito. E aí, quem quiser, já faz para a próxima aula. Qualquer dúvida, só perguntar lá no Google Sala de Aula. E aí, agora que eu vou explicar, né, como que acessa, então, esse Google Sala de Aula, né? Porque só quem viu lá no topo vai saber fazer isso. Então, vou compartilhar o caderno para mostrar para vocês. Pronto, tá aqui. Ó, deixei lá no topo do caderno as informações mais importantes para a gente conseguir navegar, né, no curso. Então, ó, aulas ao vivo, é esse link aqui do Meet que a gente está, é um link permanente, a gente não muda o link, inclusive quem quiser já deixa salvo, né, toda quinta-feira, 3h30, a gente faz esse ESP Class, essa aula voltada para leitura e para provas, né, a gente sempre vê alguma dica, hoje a dica foi sobre o ING, e a gente vê algumas questões, né, fizemos aqui
algumas questões para ver como funciona na prática. O segundo link é a lista de presença, para a gente ter mais ou menos uma ideia de quem está acessando as aulas. As aulas que a gente grava, né, como hoje, está sendo gravada, elas vão para o YouTube, passadas. Vocês podem acessar também para poder tirarem dúvidas, enfim. E quando alguma aula não é gravada por alguma razão, ou porque faltou luz, ou porque a conexão estava ruim, ou seja o que for, eu gravo essa aula sozinho, só para ficar lá, né, e não ser perdida, tá bom? E o contato aqui é para tirar dúvidas, né, por e-mail, pelo WhatsApp, ou no Google Sala de Aula, que é o link que está logo acima. Ok? Vocês podem escolher como preferem tirar dúvidas, tá bom? Fica super à vontade aí para fazer da maneira que for mais prática para vocês. Esse código Matilhas que está aqui é uma pasta que eu botei uns materiais extras, né? E, inclusive, eu até falo sempre, né, para quem quiser, inclusive, sugerir materiais, por exemplo, quem aqui trabalhar com inglês e tiver que ler sites, materiais, pode indicar também, que a gente usa nas aulas. Como eu falo sempre, né, esse modelo de curso da proposta é que seja o mais personalizado possível, né, que atenda às demandas de vocês, tá bom? E aí vocês podem também sugerir o material que eu vou lá e adiciono aqui. Então, por exemplo, quando você clica nessa pasta, né, dos materiais, tem aqui separado por turma, né, que é a turma do Quilombo Básico, que é as 2 horas. Depois, a turma do Quilombo ESP, que é essa que a gente está agora, que vai de 3h30 às 4h30. E, por último, a Quilombo Conversation, né, que é a nossa aula de conversação, que começa daqui a pouco, às 5 horas, 5 às 6. E a gente hoje está falando sobre a filosofia Ubuntu, né? O pessoal pediu para a gente aprofundar esse tema. E aí é o assunto que a gente está navegando agora, né? A filosofia Ubuntu é um tema muito ignorado no Brasil e as pessoas não vivem bem porque não sabem aplicar a filosofia Ubuntu na prática. Uma vez me chamaram para dar aula, para dar uma palestra numa escola de rico aqui no Rio de Janeiro, né? Que a mensalidade é R$ 6.000. Aí eu descobri que lá eles têm aula de filosofia Ubuntu, olha só. No ensino público, o pessoal não dá aula disso, né? Porque acha que é bobeira, coisa de africano, coisa de macumba, né? Eles falam assim, né? Que eles gostam, e aí não usam. E na particular, que é cara, as pessoas têm essa aula, né, específica de filosofia Ubuntu, usam na prática e ficam ricas com isso. A filosofia Ubuntu faz com que a pessoa até mesmo enriqueça, porque não tem como não ser próspero vivendo os princípios dessa filosofia, desse modo de vida, né? E a gente vai abordar isso, que modos são esses, o que exatamente que a filosofia Ubuntu explica, né? Os fundamentos, a gente vai falar sobre eles na aula de hoje, né? Então vale muito a pena. Exatamente, é um preconceito absurdo, né? Bobo. E assim, o conhecimento africano é muito vasto, né? E a gente deixa de saber isso por causa dessa tecnologia do racismo. Então a gente acabou conciliando as coisas, né? Conciliando o inglês com temas da africanidade. Então, o tema que a gente está agora é filosofia Ubuntu. A aula passada foi sobre Ubuntu Somé, né, o espírito da intimidade. É um conhecimento também que no Brasil não se tem muito, que é quando você está com uma outra pessoa num relacionamento, acaba sendo gerado um terceiro espírito ali. Tem o seu, tem o da pessoa e tem o da relação. E esse é um conhecimento também africano. Claro, meu irmão, pode ser o mesmo link, esse mesmo link que a gente está agora, só que vai ser simples, né? A gente tem um intervalo de meia hora para tomar uma água, um café e tudo. Aí a gente entra, fica super à vontade, tá? E não é só para quem é fluente, não. A pessoa no nível que tiver, ela pode tentar, né, participar como puder. A gente usa um material que eu envio para vocês. Então, todo mundo aqui já está convidado. Já compartilhei o link, né, da atividade para casa. Se surgirem dúvidas, é só perguntar lá no Google Sala de Aula. E essa aula, né, como eu falei, vai ficar gravada lá na playlist que está o link aqui, ó, onde está a gravação das aulas, em vermelho ali em cima. Aulas gravadas no YouTube, são essas aulas que a gente já fez a gravação, tá? Esse é um assunto bem objetivo, né, o IMG, como vocês viram, não tem muito mistério. A parte do gerúndio, eu não aprofundei muito, porque ela é tão falada que a gente já até sabe, né, normalmente, por usar. Mas, assim, para encerrar, eu vou até pegar um exercício aqui de gerúndio para a gente ver. Deixa eu botar aqui.
Aproveitar que tem uns minutinhos aqui e vou compartilhar um exercício. É, pronto. Então, o exercício é como que vai ficar, né, o verbo quando a gente coloca esse ing, né? O que vai acontecer com os verbos, né? A gente viu que quando uma palavra é sujeito, ela sempre vai ter o ing, né? Então, ó, o exercício segundo, né, vai ser esse aqui, é um PDF para vocês fazerem. Vocês vão transformar esses verbos que estão ali do lado em sujeito, né, com essa dica que a gente aprendeu hoje, que basta colocar o ing na terminação do verbo para que ele inicie uma, uma frase, né? Então vamos lá, ó. Dei até um zoom aqui para a gente ver melhor. Você tem ali, ó, os verbos ali do lado e as frases. Aí são 15 frases e tem o gabarito embaixo, tá bom? Tem o gabarito na página de baixo. A primeira página é o exercício e a segunda é o gabarito. Vou diminuir só para a gente poder ler todas as opções. Pronto, agora cabe. Então, olha só, tem ali, ó, sleep, eat, cook, read, find, sing, smoke, talk, cycle, learn, fly, drink, drive, shop, swim e watch. Aí vocês vão completar essas frases com esses verbos que estão aí. Tá? Então, por exemplo, a número 1 ficou a number 1. Eating lots of vegetables is important for good health. Ou seja, comer, né, muitos vegetais, muitas verduras, enfim, legumes, é importante para boa saúde. Né? Aí, mesmo a frase sendo comer, ficou eating, que não é gerúndio, né? Não é comendo, só está o ing ali porque o verbo está iniciando a frase. Então, esse exercício é bom para fixar isso, né? Que o ing só entra porque está iniciando a frase. Então, estou colocando aqui no caderno também, como segundo dever de casa. Pronto. Então, esse vai ser o exercício, tá bom? Deixa eu colocar aqui, estou colando o link. Pronto, os dois links, o primeiro e o segundo. Vou colar o segundo aqui no chat, que eu acho que eu não coloquei. Para quem quiser tentar fazer também, deixa eu ver se já coloquei. Ah, coloquei, tá ali. E aí, quem tiver dúvida, só perguntar lá no Google Sala de Aula, ok? É isso, gente. Estamos juntos. Qualquer dúvida, é só me procurar, tá? E estou à disposição de vocês. Inclusive, quem quiser usar o inglês com coisas de trabalho, já usa, pode trazer as dúvidas para cá também. A gente conversa junto, sem problema nenhum, ok? É isso. Alguma dúvida sobre essa aula de hoje? Alguma pergunta sobre esse ing, essa história da preposição, verbo como sujeito? Temos aí 5 minutinhos. Se tiver dúvida, fiquem à vontade. Microfones liberados. Alguma pergunta? Não? Tranquilo? Tudo ok? Beleza, então. Então, a gente se encontra às 5. Quem quiser entrar na aula de conversation, vai ser muito bom trocar uma ideia com vocês em inglês a partir das 5 horas. See you. Goodbye. Até a próxima. Pronto. Danúbia, pode falar, rainha. Fique à vontade. Levantou a mão por acaso? Tá bom, muito boa. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.